Jesus, que a força que vem do alto possa fortalecer você, a sua família, possa nos fortalecer nesse dia. A palavra de Deus, que é viva, que é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, que penetra os confins da alma. Que maravilha a palavra de Deus, não é? E nesse dia vamos meditar o Evangelho de São Marcos, Marcos capítulo 8, versículos do 27 ao 35. Vamos lá? Naquele tempo, Jesus saiu com os seus discípulos para as aldeias de Cesareia. E pelo caminho perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Respondeu os discípulos: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é um dos profetas antigos. Então perguntou Jesus: E vocês? Quem dizem que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Cristo. E Jesus ordenou severamente que a ninguém dissesse nada a respeito dele. E começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muito, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, e fosse morto, mas ressuscitasse ao 3º dia. Que maravilha isso, hein? Ressuscitasse ao 3º dia. A pedra rolou, meu irmão. A pedra rolou para que Jesus ressuscitasse. A pedra não teve força, não teve poder para suportar o autor da vida. Maravilhoso isso. E falava-lhes abertamente dessas coisas. Pedro, tomando mais uma vez a parte, começou a repreendê-lo e disse, mas voltando-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro. Afasta-te de mim, Satanás, porque os teus sentimentos não são os de Deus, mas são os dos homens. Em seguida, convocando a multidão, juntamente com os seus discípulos, disse, se alguém me quer seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque o que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la, mas o que perder a sua vida por amor de mim, do reino de Deus e do Evangelho, irá salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa é a resposta que nós temos que dar para o Senhor nesse dia. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Muitas vezes as religiões, não é? As pessoas têm Jesus como um curandeiro, né? Aquele que realiza milagres, aquele que ajuda como se fosse uma roda da fortuna. A roda da fortuna. Olha, Jesus vai te abençoar. Claro que Jesus vai te abençoar. Uns tratam Jesus como médico, né? Algum probleminha de saúde, a água subiu um pouquinho no joelho, já lembra do Senhor, já lembra do reino de Deus, já lembra do sagrado, já aquele medo, né? Muitas vezes por medo também, né? Não sei se você concorda comigo. Muitas vezes pensamos que Jesus é um advogado, né? Um advogado, quando a gente tem alguma questão, aí a gente recorre a Jesus. Irmão, irmã, Jesus é tudo isso. Tudo isso que eu falei aqui, mas o que ele é acima de tudo é aquilo que Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho, olha que maravilha isso, o Filho do Deus vivo, aquele que foi prometido pelos profetas, aquele que foi prometido por Isaías, por Jeremias, por Ezequiel, por todos os profetas. De ti, Belém Efratá, tão pequenas entre os clãs de Judá, mas de ti sairá para mim aquele que há de julgar, aquele que há de salvar o meu povo. É isso, o Filho de Deus. E se o Filho de Deus, filho de peixe, peixinho é, Filho de Deus, é Deus que age na história, é o Senhor que quis que o seu Filho viesse a esse mundo para nos salvar. Então, a gente vê que Jesus, né, poxa vida, Pedro, né, tem outro evangelho, né, que o Senhor Jesus, não nesse, mas no evangelho de Mateus, o Senhor diz,
Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Só que daí 5 minutinhos, Jesus continua a evangelização, pregando a palavra, pregando as maravilhas do reino. Para quem? Para aqueles que iriam continuar a missão apostólica. Quando Jesus voltasse ao Pai, quando Jesus derramasse o Espírito Santo. E a hora que ele começa a anunciar essas verdades, Pedro repreende, Pedro puxa ele de lado ali e fala: nós não vamos deixar acontecer isso com o Senhor. E aquele mesmo Pedro, né, que Jesus disse que ele seria a pedra, que com essa pedra seria edificada a igreja de Jesus, né, e as portas do inferno jamais prevaleceriam contra ela. Ele já olha para Pedro e fala: afasta-te de mim, Satanás, porque os teus pensamentos não são de Deus, são humanos. Você vai querer mudar a história da salvação que Deus predeterminou pelos profetas? Para, Pedro. Vai devagar, Pedro. Você vai ser o meu apóstolo, você vai ser uma das colunas da minha igreja, mas menos, Pedro. Menos, Pedro. Vai devagar com a dor, Pedro. Por que o Senhor Jesus falou isso? Para alertar eles. Eles tinham que estar sabendo que tudo isso era necessário, mas a cabecinha deles muitas vezes não entendiam isso. E aí nós temos que continuar o Santo Evangelho, né? E no finalzinho desse Evangelho, o Senhor Jesus diz assim, né? Ele convocou novamente a multidão e os apóstolos e disse: olha, aquele que quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque quem quiser salvar a sua vida, há de perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor do meu reino, pelo reino de Deus, este há de ganhá-la. E aí, meu irmão, como nós estamos vivendo a nossa vida? Estamos com os olhos, tirando óculos, né? Com os olhos firmes em Deus. Estamos aí passando pela graça de Deus por uma pandemia, perdemos tantas pessoas que nós amamos, não é? Mas onde os nossos olhos estão voltados? O que nós estamos esperando, não é? Depois da pandemia? As festas, os churrascos, os manjares desse mundo? Ou estamos esperando aquele abraço da igreja, aquela comunhão, aqueles encontros com 500 mil, aqueles beracá da vida com 30 mil pessoas, aqueles encontros religiosos? Ou será que, olhando para as dificuldades dessa vida, nós vamos querer voltar para trás? Como voltou os discípulos de Emaús, Lucas 24? Como muitas pessoas, quando Jesus disse algumas semanas atrás no Evangelho: aquele que comer a minha carne e beber o meu pão, beber o meu sangue. Jesus falando assim, no Evangelho lá de João. Muitos discípulos se afastaram, porque a palavra é pesada, a palavra é dura, não é mole. Olha o que Jesus disse aqui: aquele que não renunciar a si mesmo, aquele que não tomar a sua cruz e me seguir, não é digno de mim, meu irmão. Nós estamos vendo o mundão aí oferecendo caminhos demais, oferecendo propostas indecentes para você, para a sua família, para a nossa juventude, para as pessoas que estão na igreja. E aí, o que vai ser? Voltar para trás ou continuar de pé? Continuar aguentando firme, como dizia o grande padre Jonas: aguenta firme, meu irmão, as sacodes da vida. Aguenta. Fiquemos como Maria ficou de pé aos pés da cruz, como João Evangelista ficou de pé aos pés da cruz, como Santo Estevão olhou para o céu antes de ser martirizado e disse: eu vejo o céu aberto e os anjos subindo e descendo com o Filho do Homem. Esse mundo vai passar, meu irmão, e é uma ótima notícia isso. Porém, a vida eterna, aquilo que o Senhor Jesus veio conquistar para nós, aquilo que Pedro falou: nós não vamos deixar que aconteça isso contigo. Isso é para a vida eterna. Vamos orar? Oremos. Pai Santo, Pai amado, Pai bendito, rico em amor, rico em bênção, rico em misericórdia, derrama sobre nós o Teu amor, derrama sobre nós o Teu Santo Espírito, Senhor, para que nós possamos
aguentar toda e qualquer dificuldade, as perseguições, as mentiras, aquele inimigo de Deus que muitas vezes se coloca à espreita como um lobo devorador. Senhor, nos dê força, nos dê unção, para que, olhando para essa palavra, nós possamos ter fé e acreditar que nós precisamos tomar a nossa cruz. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, qual é a sua cruz, eu sei da minha, mas eu peço em nome de Jesus, que você possa ter força, coragem e ânimo para carregar a sua cruz. Em nome de Jesus, amém. Um abençoado dia, uma abençoada tarde, eu não sei que hora você vai ver esse vídeo, uma abençoada noite, uma abençoada vida. Desejo a você vida, vida plena, vida em abundância. Onde? Com quem? Com Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que foi prometido aos profetas, aquele que nasceu da Virgem Maria e aquele que um dia há de voltar para julgar os vivos e os mortos. Olha que lindo isso! E o seu reino jamais terá fim. Deus é mais. Valeu!